ligar porque sabe que hoje tem. Ela insiste em me ligar porque sabe que eu tô bem. Ela insiste em me ligar porque sabe que hoje tem. No passado não era assim, nem passava perto de mim. Hoje ela senta em mim, que será que houve aqui? Eu sei que o mundo gira e hoje você vai rodar. Eu me lembro muito bem, também sei quem tava lá. Você não tava lá, mas te vi observando. Tentou se aproximar quando o sucesso foi chegando. Salve família, TV Marginal no ar, edição muito brava, meu mano dos Santos. Ano novo, já vai preparando o bolso, 4h20, a passagem mostrou ontem ser um roubo. Entrei no busão e logo fui assaltado. Já são 4h20, assalto legalizado. De rolê pra ir pro centro, já gastei 8h40. Imagine uma semana, põe na ponta da caneta. Não dá pra esperar, muito menos aturar. Quanto tempo demora pra eu sair desse... Salve família, então hoje o bate-papo é com esse monstro, rapper dos Santos, nativão aqui da ilha de Florianópolis. E a gente vai estar hoje descobrindo um pouco das curiosidades aí, eu mesmo, satisfação total tá com o mano. Mais uma vez aqui diretamente do estúdio da Sauners Pro. Queria agradecer também o meu mano Lucas da Family Skate Shop por estar sempre fortalecendo a gente grandão. E foi, mano, vamos de pergunta. Vamos que vamos. Queria saber quanto tempo tu tem no corre, mano, assim, quantos anos tu tem na caminhada, sei que tu é das antigas da Zara. E depois eu quero também saber um pouco mais sobre o teu projeto, né, que é o Rimas do Sul, que é um projeto muito pesado e que apoia muito a gente aí, tá? Começando então pelos anos na caminhada. Pô, na verdade, anos de caminhada, cara, eu nunca parei pra pensar, tá ligado? Quanto tempo eu tenho de caminhada, porque de caminhada mesmo artística, assim, profissionalmente, eu devo ter uns 5 anos, só que eu venho de muito tempo no rap. Já fiz várias outras coisas antes, como ser promotor de festa, como produzir eventos, como trabalhar com alguns artistas, até eu decidir ter minha carreira. Então eu nunca parei pra ver o tempo que eu tenho de carreira, mas deve ter aí, sei lá, uns 10, 15 anos. 10, 15 anos, mano. E falando um pouco assim, antes de falar um pouco mais sobre a tua carreira, eu queria saber um pouco desse projeto, porque é um projeto onde abrange a oportunidade desses MCs que estão começando e a galera de Floripa, né? Que tem essa identidade muito de Floripa por ser nativo e por ajudar muito a cultura daqui, né? A enriquecer a cultura. O que tu pode falar mais sobre esse teu projeto? Pô, na verdade o Festival Rima do Sul, ele na verdade era um projeto que, muito antes de virar Festival Rima do Sul, era um projeto que era Festival Rima do Sul, só que ia ser em forma de festa, de evento, que tinha como objetivo fazer esse mesmo movimento com diversos artistas, ter aquela entrega de premiação, homenagear algumas pessoas e etc. Só que ia ser em formato de festa com o público. Só que daí veio a pandemia, eu tive que me reinventar e trazer esse festival para forma online mesmo, para poder estar dando continuidade no projeto. Porém foi um lado muito bom que eu acabei descobrindo outros horizontes com esse projeto. Que é aquela parada de poder levar música, arte para dentro da casa das pessoas. Até porque tem muito artista que vai ali, até mesmo as pessoas que foram homenageadas, que hoje em dia o seu público tem uma certa correria, trabalha, estuda, tem família. Então, se fosse um evento presencialmente, a pessoa, quem sabe, não poderia ter ido lá prestigiar o seu artista. E como é online, eu pude ver que tu consegue atingir todo mundo, o pessoal que está em casa, o pessoal que tem uma família, que consegue chegar neles esse projeto. E tu acredita que pós-pandemia a gente consegue fazer uma festa? Então, além de ser um projeto fora na internet, que a gente já consegue acompanhar cada um na sua casa pós-pandemia, então... Com certeza, o objetivo do Festival Rima do Sul agora, passando a pandemia, virar uma festa e com certeza agregar com várias pessoas da forma que é e tanto com o público que está presente ali para sentir aquela energia, para os artistas também. Querendo ou não, o Festival Rima do Sul foi um preparo também ali para a galera não ficar parada durante a pandemia, para a galera estar se movimentando, se aquecendo, para a hora que voltar o show, essa rapaziada aí que participa do Festival Rima do Sul chegar quebrando tudo no palco e não ficar enferrujada. É isso aí, família. Vocês têm que acompanhar. Esse projeto é um projeto sensacional que vocês vão gostar. Ô, mano, falando de ti, tem vários sons pesados teus no YouTube, né? Da hora. E tu é um cara que, pô, conhece bastante desse território aqui. Além dos teus sons que a gente vai mostrar aqui na introdução do vídeo e tal, eu queria que tu indicasse, assim, tá ligado? Alguns MCs pra galera que vai acompanhar, saber aí alguns MCs das áreas que tu tem pra indicar. Porra, falar de rap de Floripa, cara, temos que uma grande história, porque querendo ou não, porra, tanto a nova escola como a velha guarda tem muita música. Queria indicar aqui FV Coerente, Família Armazém, Negro Road, uma rapaziada da nova geração aí, rapaziada da Shot Blacks, meu mano Raed, que é um cara aqui do Rio Vermelho também, um baita artista. Da Barra da Lagoa tem a Dé Rosário, tem a Michele,
Vixe, tem muita gente, do rap feminino ali também tem a Versa que vem quebrando tudo, Ju Sofer. Nossa, tem muita gente pra indicar, então... Fica ruim, a olha, eu gente botei teria que tu em maus fazer- lençóis, desculpa, A mas... gente teria que fazer um projeto mesmo, uma entrevista falando somente de indicação, porque aqui em Floripa, em Santa Catarina em geral, tem muito talento. Se for pra indicar também, temos que indicar outras pessoas também, o pessoal do Gangsta Rap também lá em Dindaial. Tem muita gente pra se indicar, velho. Então se fosse... Porque às vezes o cara acaba falando de um e acaba esquecendo do outro. Não, então desculpa, galera, não vou botar os mano em mau lençol. E todo mundo que ele falou aí, galera, a gente vai estar citando ali depois na descrição. E alguns outros nomes pra vocês ficarem ligados no rap de Floripa. Que o rap de Floripa e o rap catarinense é um rap que tem uma vertente muito forte e que já vem anos de caminhada. Mano, falando mais sobre, então, o teu som, o que o do Santos tem aí pra nós nos próximos meses, quais os novos projetos e os projetos antigos, aqueles que tu quer indicar que a galera não pode perder de acompanhar. Pô, agora pra Projeto Futuro eu gravei agora um feat com meu parceiro de Lobinho, Família Rataria, que vai sair em breve. Tem outros projetos ali também que estão guardados também para sair em breve também, não tenho previsão, por isso que eu não vou falar ainda sobre esses projetos. Tem os projetos futuros também que eu quero trazer, tá ligado? Botar em prática, que é a Cypher Rima do Sul, que é um projeto trabalhando em cima de todos aqueles MCs que participaram daquela junção, não ficar somente ali na live, mas também trazer para gravar um feat, tá ligado? Fazer aquela conexão. Então eu tenho o sonho ainda de realizar a Cypher Rima do Sul, fazer primeira edição, segunda edição, não sei. Vamos fazer primeira edição, mas esse é um sonho. Cypher Rima do Sul, e tem vários outros projetos aí que eu tô trabalhando também quietinho, porque, pô, eu sou um cara que tô sempre com a mente barulhenta, sempre, pô, pensando várias coisas, daí vou trabalhando no que eu posso, pegando apoio daqui, apoio de lá, sempre contando com o apoio dos meus amigos, do pessoal que me apoia, que não dá pra esquecer, que é fundamental, essas pessoas que me movimentam. Eles me movimentando, eu consigo movimentar a cena, então sempre ser muito grato a todas as pessoas que me apoiam, direta ou indiretamente, seja presencial ali, somando com alguma coisa, ou seja, na internet dando um like, deixando um compartilhamento, um comentário. Então, pô, sou muito grato a todos vocês. E é isso aí. É isso aí, família, pra cima. Esse é o Rapper dos Santos, família. Eu quero que vocês acompanhem tudo que a gente deixar ali na descrição, porque o cara tem conteúdo demais. Mano, infelizmente a gente tem uma proposta de um bate-papo um pouco curto, até mesmo que é pra galera conseguir interagir e pesquisar, né, o que vem depois. Obrigado, satisfação assim desde já. Pô, já acabou? Não, ainda não acabou ainda. A gente vai te pedir para te deixar um recadinho da hora aí pra nós aí, que a galera que tá começando, o que ela tem que, né, ter uma instrução legal. Eu também sou um cara que tô começando, então tipo, eu aprendo muito nos bastidores aqui, foi muito bom nossa conversa. É que a parada é uma proposta mesmo rápida e então eu vou pedir pra te deixar um recadinho assim, tá ligado? Pra isso, assim, ó, pra galera que tá começando e pra galera que já tá há um tempo, pra ela não desanimar. O que o Rapper dos Santos, assim, referência, que eu te falei, quero agradecer porque eu te conheci pela boca dos outros e pesquisei e não me arrependi. Pô, E satisfação no debate total. pronto aqui, chamei, tu falou, não, vou colar e pá. Pra mim foi muito importante, tá ligado? Pessoas né, da tua relevância acreditar no meu projeto, no meu sonho. É isso, pô. E a gente tá aqui pra se prestigiar, é pra erguer o meu corre, o teu corre e o corre do hip hop em Não, si. e esse trabalho que vocês vêm fazendo de mídia é um trabalho fundamental, tá ligado? Pro crescimento do rap. Até porque hoje em dia as pessoas, elas querem só ser MC, quer pegar o microfone, quer gravar uma música, quer estar no estúdio, mas ninguém quer se profissionalizar em ser um produtor musical, em tirar foto, em trabalhar numa mídia. Então às vezes isso aí acaba meio que limitando o rap, que as pessoas querem somente ser MC, ter aquele prestígio de subir no palco e cantar e estar ali naquela audiência toda. Mas por trás do rap tem todo um trabalho de pessoas que trabalham com produção musical, fotografia, o pessoal que faz a parte de mídia, tá ligado? Isso é uma parada que falta muito aqui em Floripa. Até queria deixar um salve para todas as mídias aí, o pessoal da Rap SC TV, Barraco Rap, Rádio Rap Nacional, todo o pessoal que trabalha com mídia, que isso é uma parada que agrega muito para todos no movimento, não somente pro MC, mas também pra mídia também, né? Que a mídia é sempre muito importante e é possível sim viver de mídia, tá ligado? Viver trabalhando com mídia. Só que a galera tem que se profissionalizar cada vez mais nessa área mesmo de procurar buscar conteúdo, criar conteúdo, tá botando em relevância a cena, porque a cena não é somente o MC. Isso aí, família. E o que é importante, quando a gente fala de conteúdo, tu criar um conteúdo, é um conteúdo que agregue, que valorize o artista.
a gente vê hoje no nosso mercado um conteúdo onde a gente mesmo está poluindo a nossa imagem. Então, mano, vamos ser conscientes. Tu quer ter um Instagram, pá, tu quer ter um YouTube, fazer um canal, mas com coisas relevantes que agreguem, que apoiem o nosso movimento. Já basta tudo que a gente tem de negativo. A gente tem que se unir. Rap é união, a gente é contra o sistema, não contra um ao outro. Aqui a gente prega a união, a gente prega o respeito e a postura, a conduta, que é o que os que vieram antes de nós traziam. Então a gente tem que saber que o nosso inimigo é o sistema, que destrói a gente na comunidade, que deixa a gente sem informação. Se for para fazer um canal sem informação, não faz. Esse é o meu conselho, tá? Não faz. Faz uma parada de conteúdo, com uma galera pesada, aprende com os mais velhos. É isso que eu tenho para falar para vocês nesse bate-papo. Mano, eu vou te pedir para te deixar esse recado, tá? Sim. Pra galera que tá começando, assim, o que tu pode dizer, o Rapper dos Santos, o que tu pode dizer pra mim, que tô começando, então, pra mim não desistir, pra mim não desanimar, qual é o teu conselho como artista? Na verdade, o conselho que eu dou é sempre 100% ter o pé no chão, não se emocionar. Com humildade sempre, as portas vão se abrir. É que geralmente, às vezes, as pessoas dão um elogio, eu não vou elogiar ninguém não. E geralmente elogio alimenta o ego da pessoa e acaba aquilo sufocando de alguma forma. Então o que eu vou dizer mesmo é a pessoa ter o pé no chão, humildade, trabalhar certo, não tirar ninguém para o otário, sempre com muito caráter. Precisou pagar, paga. Quem deve, paga. Vai produzir uma música, pague o produtor. Valorize seu produtor também, porque o produtor também é um trabalho. Valorize as mídias que trabalham em cima do seu trabalho também. E é isso aí. Da mesma forma que você quer ganhar e quer viver de rap, o produtor também precisa botar o pão na mesa da casa dele. O produtor também precisa pagar conta. Então o que eu tenho para dizer é sempre humildade, pé no chão e não se emocionar com elogio. Porque às vezes tu dá elogio pra pessoa, a pessoa já, porra, sou foda, porra. Não. Tu tem que levar o elogio como uma motivação, tá ligado? Porque se chegar pra ti e dizer, pô, teu canal é foda, pá, isso às vezes acaba ferindo teu ego e acaba que tu mesmo naquela bolha, as pessoas vão ver, pô, mas o cara, pá. Então é o seguinte, sempre com humildade, pé no chão, foco e é isso aí, vamos pra cima. Respeito, atitude, poesia, esse foi o bate-papo com o meu mano dos Santos. Bora, acabou já? Tamo junto.